bem com vocês? Que manhã linda, né? Muito bem, só dar um aviso para vocês que se nós estivéssemos no sistema antigo de avaliação, quando eu digo sistema antigo, é semestre passado, tá? Essa seria a última semana pré-prova, né? E a prova seria tudo que nós vimos, tá bom? Não, se estivéssemos no sistema do semestre passado. Mas como a gente está fazendo prova todas as semanas, tentando fazer prova todas as semanas, então os conteúdos não se acumulam, né? Você estuda uma semana e já faz a prova, estuda uma semana e já faz a prova. Existe uma particularidade para a prova que vai ter de sexta-feira. A prova de sexta-feira é conteúdo de 2 semanas, certo? Semana passada e esta semana. Eu posso dizer para você que quando eu elaborei a prova, eu estava super bem. Então a prova ela está muito agradável. Tá? Super agradável, tá boa. Mas eu também posso te dizer que você precisa estudar. Como eu sempre te falo, não tem como fazer uma prova de cálculo de qualquer jeito. Eu acho que você já percebeu isso. Não dá para fazer de qualquer jeito. E para de ficar mal acostumado. As nossas provas todas serão distintas, tá? Então, se você arrebentou na prova objetiva, a quarta prova ela não é objetiva, tá bom? Você precisa apresentar aquilo que você sabe, tá? Então, estuda, estuda, estuda. Desde já, a prova é só derivadas. A gente já sabe disso. É só derivada. Então, você precisa saber derivadas para resolver sua prova. Ela também não tem nenhuma questão por definição. Calcule essa derivada por definição. Não precisa, tá? A gente faz as coisas aqui por definição porque a gente precisa provar para você que isso é aquilo. Nós não estamos estudando cálculo de qualquer jeito. Eu não quero chegar aqui e dizer, ó, a derivada do polinômio é esse, a derivada do exponencial é esse. Não, eu quero provar para você que é isso. Depois que eu provar para você que é isso, de agora em diante a gente não prova mais. A gente só utiliza as coisas que nós provamos. Tudo bem? Não tem demonstração de resultado nenhum. São só exercícios. Então, se você fez pelo menos umas 450 questões de derivadas, vai ser fácil a prova. Tá? Quando eu disse 450 questões, é porque você tem que ter feito bem mais, tá? Você tem que dizer assim, 450, que é isso, eu faço numa tarde. Tá bom? Então, na quarta-feira eu dou mais dicas para vocês. Na verdade, na quarta-feira eu dou as dicas da prova, mas presta muita atenção na aula de hoje. Muito mesmo. A aula de hoje talvez seja a aula onde eu mais irei apresentar ferramentas matemáticas de como calcular derivada. Será a aula de hoje. Tá? Propositalmente, eu deixei um limite para a aula de hoje, um limite bem especial, que é esse limite aqui, que é o limite exponencial. Esse limite eu não quis falar dele antes, porque a gente vai utilizar ele hoje. Como nós vamos utilizar ele hoje, então eu resolvi colocar ele hoje. Então, esse limite é o limite exponencial fundamental, tá? Você precisa saber dele. E a partir dele vão surgir outros limites bem interessantes. Bem, tipo esse limite aqui. Esse limite 1 mais u, 1 elevado a u, com esse u indo para zero. Esses dois limites são a mesma coisa, tá? Então, de agora em diante, sempre que você vê limites com essa cara ou com essa cara, eles querem se referir ao mesmo resultado. Esse é o número e. Tá ok? É isso. Mas como é que a gente sabe que esses dois limites, que eles são equivalentes? Você pode fazer uma pequena mudança de variável, tá? Suponha que isso aqui é verdade. Então, eu vou fazer uma mudança de variável nesse limite, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, mudando de variável. O que é que a gente vai fazer? A gente pega esse 1 sobre x, eu vou chamar de u.
Nota que eu já terei 1 mais u, que é exatamente o que está escrito aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer essa mudança de variável, eu vou isolar esse x. Quando eu isolar esse x, vai ficar x igual a 1 sobre u. Então, olha, no lugar do x, vai aparecer 1 sobre u, que é exatamente a cara desse limite. Tá? Agora, vamos para onde que a variável está indo. Observa. Aqui, tanto faz se ele vai para mais infinito ou para menos infinito. O resultado é o mesmo. Não importa. Tá? Então, se você olha isso aqui como uma função na variável x, esse e ele é uma assíntota. É uma assíntota horizontal. Então, não importa se você manda x para mais infinito ou para menos infinito. O gráfico está se aproximando do e. Tá? Esse é o significado desse limite. Tá bom? Então, olha, vou pegar só o positivo. Se o x for para mais infinito, o que você acha que vai acontecer com o u? Olha lá, vai ser 1 dividido por x, só que esse x é um número cada vez maior. Então, essa divisão vai ser um número cada vez menor. Se aproximando de quem? Do zero. Então, isso aqui vai tender a zero. Então, essa é a mudança de variável que tu precisas fazer para compreender que esses dois limites se tratam da mesma coisa. Tá? O 1 continua. 1 sobre x é u, que é a variável que eu troquei. O x agora é 1 sobre u. Está aqui. Tá bom? O limite ia para mais infinito. Agora, o limite vai para zero, que é o que está aqui. Então, o resultado que dá nesse limite é o número e. Então, o resultado que dá nesse limite também é o número e. Tudo bem? Tá? Então, esse é o limite exponencial fundamental. Tão importante quanto saber o limite trigonométrico, que é o seno de x sobre x. Tá bom? Vamos fazer uns exercícios. Por exemplo, se você tivesse esse exercício, com esse x indo para mais infinito, quanto você acha que daria esse limite? Só olhando para cá, só olhando para isso, esse limite, ele se assemelha um pouco a esse limite, concorda? Bem semelhante. Qual é a diferença? Que aqui é 1 e aqui é 2. Tá bom? Essa é a diferença. Você não pode dizer que isso aqui vai dar o número e, porque o que consta aqui não é a mesma coisa que consta lá. Tá? Então, você precisa fazer algumas contas para poder usar esse resultado de lá. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vou pegar esse cara e vou chamar de u. Tá bom? Então, eu vou fazer uma mudança de variável. Tá? Então, mudando de variável, vamos fazer o seguinte. U é igual a 2 sobre x. Tá? Então, eu vou isolar o x agora. X é igual a 2 sobre u. E vou verificar o que acontece com os limites, da mesma forma como eu fiz aqui. Ó. Se x vai para mais infinito, o que acontece com o u? Tá? O x está indo para mais infinito. O que acontece com o u? Se o x vai para mais infinito, isso aqui tende a zero. Concorda? Tá? Então, esse cara vai para zero. Tá bom? Então, esse novo limite agora vai ser o seguinte. Limite de 1 mais u, que eu chamei esse cara todo de u, elevado. O x é quem? 2 sobre u, tá? 2 sobre u. E a sua variável agora é u, que está indo para zero, tá? Aí você pensa assim, mas espera aí, esse limite, ele não é esse limite também. Então, parece que você saiu de um lugar que estava um pouco chatinho, foi para outro lugar e continua meio chato lá também, não resolveu o problema. Aparentemente, na verdade, resolveu. Por quê? Porque tu podes enxergar isso da seguinte forma. Eu posso enxergar
Imagina que isso tudo aqui embaixo é uma variável só. Uma variável é elevado ao quadrado. Então, é uma função quadrática. A função quadrática é uma função contínua. Se é função contínua, o limite entra nela. Tá? Então, o que acontece? Esse limite, ele é a mesma coisa que eu fazer o seguinte. Limite de u indo para 0, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, isso tudo elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, o limite entrou. Tá? Então, eu tiro o quadrado, jogo o quadrado para fora. Tá bom? Agora, essa parte aqui de dentro, eu já sei quem é. Essa parte de dentro é o número e. Tudo bem? Então, pronto. O problema está resolvido, porque esse limite é o número e elevado ao quadrado. Tá? Tudo bem? Vou explicar de novo. Essa parte ou antes? Essa parte. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou pegar isso e... Por que que isso é como aquilo? É como se você estivesse trabalhando com esse limite. Limite de x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que limite de x elevado ao quadrado. Tá? Então, eu enxergo isso tudo aqui de dentro como sendo esse x. Tá bom? Então, vai ser o limite da base, vamos pensar assim, o limite da base, e tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Mas esse limite aqui de dentro, ele já é um limite conhecido, que é esse limite aqui, que é o número e. Tá bom? Então, esse limite é o próprio número e, só que é o número e elevado ao quadrado. Tudo bem? Tá? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Muito bem, vamos ver mais um limite. Outro limite bem interessante, que é o qual a gente vai precisar bastante, vai ser esse limite exponencial de h menos 1 sobre h, com h indo para 0. Tá? Esse limite. Como que a gente resolve ele? Vamos lá. Olhando aqui, se você substituir só o h indo para 0, vai ficar e elevado a 0, que vai dar 1. 1 menos 1, 0. E aqui embaixo está dando 0, então vai dar 0 sobre 0. Aí o pessoal que já fez cálculo vai logo pedindo assim, professor, posso aplicar L'Hopital? Deixa eu fazer isso, deixa eu aplicar L'Hopital. Tá, quer fazer? Vai, aplica. Mas tem que estar correto, tá? E você tem que dizer que está fazendo isso. Você diz assim, olha, fazendo por L'Hopital, posso fazer isso porque está acontecendo isso e isso. Aí você faz a conta. Tudo bem? Nada de fazer coisas que não estão escritas. Tem que estar escrito. Não é, a gente corrige o que consta na prova e não aquilo que você pensou. Compreenda isso, tá? A gente não corrige aquilo. Não, mas eu pensei que eu estava fazendo assim. Bem, olhando para a sua prova, eu não sei o que você está pensando. Tá bom? Então, escreva aquilo que você está pensando. A propósito, as pessoas... Todo mundo já recebeu a prova? A maioria recebeu já? Nossa, a nota foi lá para cima, né? Fantástico, cara. A média foi acima de 7. Foi a média da turma, entendeu? Quando eu fiz a pesquisa aqui rápido com vocês, quantas pessoas tinham tirado 10, eu acho que não teve 10 pessoas que tiveram coragem de levantar a mão. Mas nós tivemos mais de 65 10. Isso é incrível, cara. Entendeu? É como se o lado todo daqui tivesse tirado 10, ou o lado todo daqui tivesse tirado 10. Isso é fantástico. Espero que na quarta seja mais. Espero. Tá? Não te empolga achando que vai ser fácil. Tá? Não te empolga. Eu acho que está fácil a prova. Assim, eu fiz a prova, aí depois eu fiquei pensando, será que eu consigo fazer essa prova? Aí eu olhei assim, não, essa aqui eu consigo, essa aqui eu consigo, essa aqui eu consigo. Ah, tá fácil. É assim que eu vejo se a prova está fácil ou não.
né? Se eu faço e consigo fazer a prova, então está fácil. Tá? Agora, se eu não conseguir, aí está complicado. Então, vamos lá. Então, como resolver esse limite? Pode aplicar L'Hopital? Pode. Mas para quem está fazendo cálculo pela primeira vez, não sabe o que é L'Hopital. Não sabe que técnica é essa. A gente ainda vai ver essa técnica. Tá? Então, a única ferramenta que nós temos agora é só mudança de variável. Não tem outra ferramenta. Tá? Então, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Então, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar U é igual essa parte de cima. E sabe o que é mais fantástico? É que eu converso direto com o professor Emerson. O professor Emerson é o professor de cálculo 1 da tarde. A gente troca ideias direto. Aí, tem vezes que eu elaboro a prova primeiro e mando para ele. Tem vezes que é ele que elabora a prova primeiro e manda para mim. Tipo assim, um manda a prova para o outro e diz assim, e aí, tu gostou? Cara, tá ótimo. E não tem nada a ver uma prova com a outra. Nada, 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 nada. Nada. É muito legal isso. Porque tem hora que eu olho para a prova dele e digo assim, cara, tua prova está muito bacana, mas os meninos vão se ferrar na minha. Aí ele fala, não, os meninos vão se ferrar na minha. Na tua eles vão se dar bem. Aí a gente fica nessa. Depois a gente pensa assim, será que eu dificulto mais aqui? Aí eu falo para ele, dificulto. Não. A gente procura fazer da forma que vocês consigam compreender a coisa. Entenda uma coisa. Nós, como professores de cálculo, nós queremos que vocês passem, mas nós somos responsáveis suficiente para compreender que vocês não podem passar de qualquer jeito. Tá? Não pode. Isso não é uma questão de sujar currículo. Isso não é uma questão de aparecer um insuficiente lá no seu histórico, não. Não é isso. Isso é uma questão de você compreender as coisas que você está fazendo e isso vai fazer muita diferença lá na frente. Tá? Muita diferença mesmo. Não precisa nem ser muito lá na frente. No próximo semestre, já em Cálculo 2, se você não aprendeu as coisas de Cálculo 1, você vai ter só 2 semanas de aula. O resto você não acompanha. Tá? Então, aprende. Aprende mesmo, tá? Então, vamos lá. Se eu chamo isso aqui de U, qual é a ideia? A ideia é, você chama primeiro com uma outra variável, depois você isola essa variável H. Para eu isolar a variável H, o que eu tenho que fazer? Passo 1 aqui para esse lado, tá? Então, vai ficar U mais 1 é igual a E elevado a H. Como é que eu faço para isolar esse H agora? Logaritmo. Qual logaritmo? Logaritmo natural, logaritmo de base E. Então, eu aplico o logaritmo dos dois lados, tá? Vai ficar logaritmo natural desse lado igual ao logaritmo natural desse outro lado. O logaritmo natural, a base dele é E. O logaritmando é E, então, elimina aqui e o H vem para frente, né? Vai ficar logaritmo de U mais 1 é igual a H. Então, consegui isolar o H, tá bom? Muito bem. Então, isso aqui vai ficar assim. Como eu mudei de variável, eu preciso mudar também aqui para onde está indo. O H está indo para 0. Então, se o H vai para 0, você olha aqui, ó, se o H for para 0, então isso aqui vai dar 1. 1 menos 1, 0. Tá? Então, o U também vai para 0. Então, vai ficar limite de essa parte de cima, eu chamei de U. U dividido, e a parte de baixo é o H. O H é logaritmo natural de 1 mais U. Tá? Então, logaritmo natural de 1 mais U. Com U indo para 0. Tá bom? Agora, o que é que tu tens aqui? Eu posso mandar esse U aqui para baixo. Você já vai entender por que eu quero fazer isso. Porque eu estou de olho nesse cara. Estou de olho nesse cara aqui. Ó. Esse cara, 1 mais U. Lá eu tenho 1 mais U. Tá vendo? Eu tenho 1 mais U aqui.
O que está me faltando é o expoente aqui. 1 elevado a u. Então, vou dar um jeito de aparecer esse expoente, tá? Então, vamos fazer assim. Isso aqui é igual limite de u indo para zero, de u sobre... desculpa, eu vou colocar 1 sobre u vezes o logaritmo natural de 1 mais u. Concorda? Concorda? Isso aqui é uma fração. Se eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, vai voltar para cá. Tá? Então, é a mesma coisa. Agora, eu vou usar a propriedade de logaritmo. Sempre que eu tenho uma coisa multiplicando o logaritmo, o que acontece com essa coisa? Ela vai para o expoente, certo? Então, isso aqui é igual a limite de u indo para zero de 1 sobre o logaritmo natural de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Pronto, já está quase perfeito o que eu quero. Quase perfeito. Eu vou apagar só esse lado aqui, que eu vou precisar desse pedaço aqui, tá? Então, agora eu vou aplicar propriedade de limite. Tem um quociente, tá? Então, o limite da constante é a própria constante e o limite do logaritmo. Então, vou aplicar 1 sobre o limite desse logaritmo. Vai ficar assim, ó. Isso vai ficar igual 1 sobre esse limite. Limite de u indo para zero do logaritmo de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tá? Agora, a função logarítmica é uma função contínua. Então, o limite pode entrar nela. Então, isso aqui é igual 1 sobre o logaritmo natural do limite de u indo para zero, 1 mais u, 1 sobre u, e fecha aqui. Tá? Tudo bem? O limite entrou no logaritmo, tá? Esse limite aqui eu já sei, ó. Que é esse limite. É o número e, tá bom? Então, esse aqui vai ficar 1 sobre o logaritmo natural de e. Mas o logaritmo natural, a base é e. Então, isso aqui dá 1. 1 sobre 1 é 1. Tá bom? Então, já temos um limite super importante, que é este limite. Tá? Deixa eu anotar ele aqui, que é mais uma ferramenta que nós precisaremos. Limite de h indo para zero de e elevado a h menos 1 sobre h. Isso é 1. Tá bom? Então, 3 limites super importantes. Tá? Deixa eu ver. Diga. Como que eu fiz a mudança de variável? Nesse aqui? Tá. O que é que eu fiz a mudança de variável? O que foi que eu pensei aqui? Mudar de variável não basta você olhar só o h e chamar ele de u, porque não vai fazer diferença nenhuma, porque vai ficar e elevado a u menos 1 sobre u. Então, não alterou nada o limite. Então, o que foi que eu fiz? Eu chamei todo esse cara de u. Todo. Então, tá aqui. Todo ele eu chamei de u. Tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Quando eu faço isso, sempre eu tenho que isolar a outra variável, o h. Por isso que eu passo 1 para lá, fica assim, e eu apliquei aqui o logaritmo natural para poder pegar só o h. Quando eu aplico o logaritmo natural, fica isso. Aplico o logaritmo natural aqui, fica isso. Só que isso aqui é log da base e de e elevado a h. Tá? Mas isso aqui é a mesma coisa que o h vem para frente, h vezes o log de e na base e. Aí, isso aqui é 1. Então, vai ficar h vezes 1, que dá h. Tá? Então, por isso que apareceu h aqui. Então, esse h é esse cara. Tá? Agora, vamos para os limites. O que acontece com esses caras? Se o h vai para 0, então, eu vou pensar assim, ó.
Essa foi a mudança que eu fiz. O h está indo para 0. Se ele vai para 0, isso tudo aqui vai para 1, porque vai dar e elevado a 0. Tá bom? Vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Então, o u também vai para 0, quando h vai para 0. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, agora nós estamos preparados para fazer a derivada da função exponencial. Esse é o motivo de não ter trabalhado esses limites com vocês, tá? Porque eu gostaria que vocês vissem e já aplicassem. Porque se a gente tivesse visto esse limite, seria há 2 aulas atrás. Muito provavelmente vocês já teriam caído no esquecimento de vocês. Tá? Então, derivada da função exponencial, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, dado essa função, quem é a derivada dela? Tá? Então, qual é a definição de derivada? É aquele limite com h indo para 0 do f de x mais h menos o f de x sobre h. Tá bom? Essa é a definição de derivada. Tá? Então, isso aqui é igual limite de h indo para 0, f de x mais h. O que é isso? Na função f, onde tiver x, eu coloco x mais h. Mas a função f é isso. Então, vai ficar e elevado a x mais h. Menos a função f, que é e elevado a x. Isso tudo sobre h. Tá? Tudo bem? Então, isso aqui é igual limite de h indo para 0. Isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma. E elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Tá? Que é conserva a base, soma os expoentes. Tá bom? Muito bem. Agora, esse limite, vou colocar e elevado a x em evidência. Tá? Isso aqui, você pode ver que tem um 1 aqui que a gente não coloca. Tá? Então, e elevado a x em evidência, vezes, sobra quem? Sobra e elevado a h menos o 1. Isso tudo sobre h, com h indo para 0. Tá? Já vislumbrou o resultado? Já consegue enxergar? Terminou, basicamente, né? Por quê? Esse limite, ele está relacionado à variável h. Então, e elevado a x não tem nada a ver com a história. Ele pode sair do limite. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual e elevado a x vezes o limite de h indo para 0, de e elevado a h menos 1 sobre h. Mas esse limite, nós acabamos de resolver ele. Esse limite é 1. Tá bom? Pronto. Então, esse carinha aqui é 1. Então, sobrou e elevado a x. Essa é a melhor função para quem vai fazer uma prova de cálculo. Por que é a melhor função de todas? Porque se a tua função é e elevado a x, a derivada dela não tem erro. É ela mesma. É e elevado a x. Tá bom? Não vai errar isso, pelo amor de Deus. Tá? A derivada da exponencial é ela mesma. Dessa exponencial. Não estou falando a derivada de 2 elevado a x, não estou falando a derivada de e elevado a 2x, não estou falando dessas funções, eu estou falando desta só. Só essa, a derivada é isso. Se for essa função, é outra coisa. Se for essa função, é outra coisa. Tudo bem? Não é ela a derivada. Tá? Diga. Oi?
O colega está perguntando assim, antes eu pegava esse cara e substituía nos itens aqui. Nota que eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque isso não está nem definido no zero. Por quê? Porque vai dar zero aqui embaixo. Então, isso aqui é uma função que não está definida no zero. Se não está definida no zero, ela não é contínua em zero. Então, só posso fazer a substituição se a função é uma função contínua. Tá bom? Não é esse caso. Então, eu primeiro provei quem é esse limite, que foi as contas que nós fizemos agorinha, e a gente descobriu que esse limite é 1. Tá bom? A gente não está substituindo, tá? Muito bem. Diga. Esse 1? Esse 1? Pois é, esse 1 é exatamente toda essa conta que nós fizemos aqui, toda ela, que ela finaliza aqui. Tá bom? É exatamente isso. Então, a conclusão que nós chegamos é que esse limite aqui é 1. Tá bom? Então, quando nós fizemos a manipulação aqui, nós chegamos nesse limite. Aí eu não sofro novamente, porque eu já sei quem é esse cara. Esse cara eu já fiz as contas. Esse cara é 1. Tá bom? É a própria função. Tá? A função é essa, e a gente quer saber quem é a derivada dela. Tá? Mais alguma pergunta? Diga. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Você se importa de vir no microfone? Venha, por favor, não estou te escutando. Diga o seu nome e curso. Carlos, engenharia naval. Tá. Esse limite de E elevado a H menos 1 sobre H, quando H tende a zero, é igual aquela dica da sexta lista, né? Que é limite de E elevado a K vezes H menos 1 sobre H, isso é igual a K vezes Ln da base. Perfeito. Né? Perfeito. Aí, eu acho que é para qualquer base, né? Qualquer base. Qualquer base. Perfeito. Perfeito. Alguém que está estudando muito bem. Parabéns. Obrigado. O que eu acabei de demonstrar para vocês é a derivada da exponencial de base e. O que ele está mencionando para a gente é que essa base pode não ser e. E mais que isso, o que ele está mencionando para a gente é que o expoente não precisa ser só x. Entendeu? Pode ser outra coisa, pode ser 2x, 3x, kx, por exemplo. Tá? Então, mudou base, mudou expoente, a derivada muda. Tá bom? E consta isso lá na lista. Tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Onde foi que eu parei? Parei aqui. Tá. Muito bem. Então, agora, podemos calcular a derivada do logaritmo. Então, se eu tivesse a minha função sendo o logaritmo natural de x, quem seria a derivada disso? Tá? Então, vamos aplicar a definição. Limite de h indo para zero, dá f de x mais h menos o f de x sobre h. Tá? Isso aqui vai ficar limite de h indo para zero, f de x mais h, vai ficar logaritmo natural de x mais h, menos o logaritmo natural de x. Isso tudo sobre h, tá? Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Existe aqui uma diferença. Sempre que tiver uma diferença, você estiver trabalhando com logaritmo, você aplica a propriedade de logaritmo, que é transformar a diferença em um quociente, tá? E vou retirar esse h daqui, dessa parte, vou deixar esse h na frente, só para a gente não ficar se atrapalhando com ele. Tá? Vai ficar assim, ó, limite de h indo para zero, de 1 sobre h, vezes, isso aqui vai ficar logaritmo natural de x mais h, dividido por x. Tá bom? Eu transformei a diferença em uma divisão. Tá? Essa é a propriedade de logaritmo. Agora, esse quociente aqui,
me lembra algo. Me lembra isso aqui, ó. Tá? Vagamente. Me lembra isso aqui. Então, vamos trabalhar com ele. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar igual limite de h indo para zero de 1 sobre h vezes o logaritmo natural. Vou dividir esse com esse. Vai dar 1 mais h sobre x. Tá bom? Agora eu vou fazer uma mudança de variável. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui de u. Tá? Aí você diz assim, professor, eu sempre tenho que mudar para u? Não, isso tanto faz. Você coloca a letra que você quiser. Tá? Eu vou colocar aqui de S, só para que tu percas essa sensação. Você pode mudar para qualquer letra, tá? Não importa essa questão das letras. Só é tradicional usar U, X, só por isso, tá? Então, eu chamei de S. Esse carinha aqui é meu S agora. A variável é o H, então eu preciso isolar o H, tá? Então, como é que eu vou fazer? Isso aqui é igual, passo o X para cá, vai ficar H é igual a S vezes o X, tá? Agora eu vou pensar assim, se o H vai para zero, se esse H está indo para zero, então essa divisão vai para zero, porque o X está fixado, tá? Então, o S está indo para zero. Tá bom? Agora eu vou fazer a substituição que eu fiz nessa mudança. Então, isso aqui vai ficar igual, limite de H indo para zero, agora é S indo para zero. Aqui era 1 sobre H, só que H é S vezes X. Então, vê se você concorda comigo. Em vez de ser 1 sobre H, vai ser 1 sobre S vezes 1 sobre X. Tá bom? Tá? Logaritmo natural de 1 mais esse cara, eu chamei de S. Tá bom? Esse limite, ele depende de S e não de X. Então, esse 1 sobre X está fazendo papel de constante, ele pode sair. Tá? Então, deixa eu escrever aqui do outro lado. Então, vai ficar igual 1 sobre x, que pode sair, vezes o limite de S indo para zero. Agora, eu vou aplicar a propriedade de logaritmo. Eu tenho 1 sobre S que está multiplicando o logaritmo. O que multiplica pode ir para o expoente. Tá? Então, vai ficar logaritmo natural de 1 mais S elevado a 1 sobre S. Tá bom? Agora, o logaritmo é uma função contínua. Então, o limite pode entrar. Fica 1 sobre x vezes o logaritmo natural desse limite de S indo para zero de 1 mais S elevado a 1 sobre S. Tá? Esse limite aqui de dentro é quanto? É quanto? É 1. Né? Quem é? É esse cara, né? Aliás, é E, né? Tá bom? É esse carinha aqui. Ah, mas lá está S, aqui está U. Tanto faz, tá? É a letra só. Então, esse aqui vai ficar igual 1 sobre x vezes logaritmo natural de esse limite que é E. Tá? 1 sobre x. Logaritmo natural de E é 1. Então, a derivada é 1 sobre x. Tá bom? É aqui?
Por que que apareceu esse H aqui? Ah, foi daqui. Vê se você concorda comigo. Escrever isso assim é a mesma coisa que fazer isso bem aqui, ó. Concorda? Que é o que está aqui. Tá bom? Tudo bem? Eu falei de inverter, multiplicar invertido, mas você pode olhar só assim, já basta. Tá bom? Mais alguma coisa? Diga. Esse 1? Esse 1 vem daqui. O logaritmo natural de E é 1, porque o logaritmo natural, a base é E. Base logaritmando iguais, resultado 1. Tá bom? Mais alguma coisa? Diga. Você quer saber isso daqui para cá? Tá. Então, isso daqui para cá é a propriedade de logaritmo que eu vou escrever aqui. A propriedade de logaritmo é assim. Se você tem log numa certa base C de A sobre B, log da divisão, isso aqui é log na base C de A menos o log na base C de B. Tá bom? A diferença se transforma em uma divisão. Essa é a propriedade que eu usei aqui. Eu tenho a diferença, transformei isso numa divisão. Tá bom? Aí não escreva a base, porque aqui eu coloquei ln, já está implícito que é base E. Tá bom? Mais alguma coisa? Tudo ok? Podemos? Tá. Muito bem, então, mais ferramentas que nós temos agora, olha. Já sabemos a derivada da exponencial, já sabemos a derivada do logaritmo, tá? Nota que eu poderia ter colocado aqui não esse logaritmo, mas esse aqui, ó. Certo? Poderia ter colocado esse logaritmo. Aí você vai pensar qual seria a derivada, tá? Chega em casa com calma e pensa como seria. Olha para a demonstração que nós fizemos e vê o que é que vai aparecer de diferente no resultado, tá? É importante que você faça isso. Tá bom? Muito bem, então agora a gente pode ir para as propriedades de derivadas. Esses eram os limites que eu tinha separado, que eu deixei propositalmente. Muito bem. E vamos para as nossas regras de derivações, né? Se você tem... Você já sabe derivar, né? Já não sabe? Sabe. Você sabe derivar polinômio, você sabe derivar funções trigonométricas. Aí você diz assim, peraí, professor, calma. Quem disse que eu sei derivar funções trigonométricas? Bem, você sabe derivar seno, não sabe? Já sabe. É cosseno. Você sabe derivar cosseno, que é menos o seno. Não esquece desse menos. Se tu não colocar esse menos, é zero. Ainda tira o ponto da outra questão ainda. Só para tu não esquecer nunca mais. Então, derivada da exponencial é a exponencial. Derivada do logaritmo, 1 sobre x. Estou falando do logaritmo natural. E estou falando do exponencial de base E. Tá? Aí, bem, se você já sabe todas essas derivadas, naturalmente, você vai pensar assim, ah, já pensou se a gente soma essas funções? Como que a gente deriva a soma? Tem resultado para isso, né? E se a gente subtrair, será que dá? Dá. Claro que dá. Professor, então, peraí, se tem soma e tem subtração, eu sei que existem outras operações. Existe. Quais? Você pode, por exemplo, pegar o seno e multiplicar pelo cosseno. Né? E você vai querer derivar isso. Como é que se deriva o produto? Não é da forma como você está pensando. Tá? Eu já te digo isso. A gente vai provar como é essa derivada. E se a gente dividir essas funções, o que é que vai dar? Dá para derivar também. Mas a gente já fez tanta coisa em cálculo, já?
A gente já fez multiplicação, soma, divisão, subtração. O que mais que a gente vai querer fazer com as funções? Hein? A gente vai querer compor as funções. Quando a gente fizer composição de função, aí a gente vai fazer a composição de função e vai querer fazer o que com elas? Derivar a função composta. Né? Aí vai surgir o que a gente chama de regra da cadeia. Calma, que tu não vai ser preso. É só o nome. Regra da cadeia. Mas existe mais coisas que a gente consegue fazer com funções, não existe? A gente não pode fazer uma função e colocar outra função no expoente dessa função? E a pessoa, que doidice é essa? Não, a gente faz isso, é potência de funções. A gente fazia potências com números só, né? Agora a gente vai fazer com funções. E existe uma regra para derivar potências de funções. A gente vai fazer isso. É lindo, né? Quanto mais você estuda, mais você diz assim, nossa, por que eu não estudei antes? Né? Você vai querer fazer cálculo de novo. Igual como eu estou vendo gente aqui que já passou em cálculo e está assistindo aqui de novo. Vamos lá, vamos para as propriedades de derivações. Mas, ao mesmo tempo, tem provas, e não são poucas, vale ressaltar, que eu paro e fico olhando para a prova e digo, esse cara aqui, ou essa garota, é boa demais. Sério. Tem gente que escreve assim, aí dá vontade de dizer assim, cara, eu vou anotar isso aqui que eu quero falar isso em aula. Que tá tão bem explicado, sabe? Tá tão bem explicado que você diz assim, poxa, eu poderia ter cobrado mais. Essa pessoa sabe muito. E eu detecto isso em provas. Eu percebo. Atenção, eu não corrijo todas as provas. Eu corrigi a primeira prova, participei da correção. Na segunda, um pouco, as outras não. Mas, de vez em quando, eu venho para dar uma olhada nas correções. E eu vejo as coisas fantásticas. Assim, tem coisas assustadoras também, sabe? Mas não vamos falar disso, né? Vamos lá. Eu quero derivar a soma. Como que se deriva a soma de funções? Qual é a hipótese? A hipótese é que as duas funções são deriváveis e que eu não tenho problema com domínio e que a gente pode calcular o limite aquele limite que gera a derivada sem problema nenhum, tá? Então eu quero saber o seguinte, mas se for uma soma, o que é que vai acontecer? Bem, eu quero provar que isso aqui vai acontecer o seguinte. Quero provar que vai dar isso. Tá? Que vai ser a derivada da soma é a soma das derivadas. Quero provar isso. Tá bom? Então vamos demonstrar isso. Então, f mais g é o limite de h indo para zero de quem? Da função aplicada em x mais h menos a função dividido por h, certo? Então, quem é a função? A função é uma soma aplicada em x mais h menos a função sobre h. Tá? Essa é a definição de derivada. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual limite de h indo para zero, f mais g aplicado em x mais h, a definição disso é f aplicado em x mais h mais g aplicado em x mais h. Tá bom? Então, isso aqui fica assim, ó, f x mais h mais a g aplicada em x mais h, menos f de x, eu vou colocar um colchete aqui, mais a g de x. Isso tudo sobre h. Tá bom? Agora, eu não quero fazer aparecer esse e esse, então eu vou organizar para que isso apareça, tá? Esse carinha, eu preciso desse e preciso desse, tá? E esse carinha, eu preciso desse e desse outro, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Igual limite de h indo para zero, e vou separar os limites, tá? Vou pegar primeiro esse. Agora tem um menos aqui, tá? Esse menos vai trocar o sinal de todos. Menos f de x
sobre H. Eu peguei só essa parcela e essa parcela. Agora, mais o limite, esse aqui, G de x mais H, menos a G de x. Isso tudo sobre H, com H indo para zero. Tá bom? O que é isso? O que é isso? Derivada da f. O que é isso? Derivada da g. Acabou, né? Derivada da f mais derivada da g. Então, está demonstrado. De agora em diante, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se eu colocar para você um problema assim, me diz para mim, eu vou colocar a função, quando eu terminar de escrever, você me dá a resposta. Ok? Eu quero a derivada da função. Não é para pensar. É questão de segundos a resposta. Quando eu terminar de escrever a função, você me diz a resposta. Quem é a derivada dessa função? De novo, 1, 2, 3. Quem é a derivada dessa função? 5x elevado à quarta, mais cosseno de x, mais exponencial de x, mais 1 sobre x. Entendeu? É fácil demais, cara. É? Derivada da soma, soma das derivadas. Tá? E vou precisar demonstrar que vale também para o menos? Não precisa, né? Porque esse menos, iria aparecer um menos aqui, iria aparecer um menos aqui, e você vai, é só manipular que vai dar certinho. Tá? Muito bem, então a gente já sabe a derivada da soma. Tá? Vamos agora à derivada do... derivada da constante vezes a função não precisa. Vamos fazer a derivada do produto. Isso aqui é um produto, tá? Derivada do produto. Se você tem um produto de funções, como é que você calcula a derivada? Vamos estabelecer uma fórmula para isso. Então, a definição de derivada é isso aqui. De f x mais h menos f de x sobre h. Tá bom? Agora, aplico a definição do que é o produto de funções. O produto de funções é a primeira função avaliada no ponto, a segunda função avaliada no ponto, e depois multiplico esses valores. Tá? Então, esse aqui é igual, limite de h indo para zero, da primeira função x mais h, vezes a segunda função x mais h, menos a primeira função em x, vezes a segunda função em x, isso tudo dividido por h. Tá? Deixa eu só lembrar a parcela que eu somo, eu acho que é fg. É, isso mesmo. Então, agora, a gente coloca uma parcelinha mágica aqui, que vai resolver o nosso problema. Tá? A parcelinha mágica é a seguinte. Reescrevo isso. E eu vou somar e subtrair essa parcela aqui. Isso tudo dividido por h. Olha só o que foi que eu fiz. Essa linha é idêntica à linha de cima. Mas você está vendo que tem coisas a mais, tá? O que eu acrescentei foi isso. Só que ele está negativo aqui e aqui está positivo. Então, essas coisas se cancelam, tá? Então, isso é exatamente igual a isso. Tá bom? Muito bem. Agora, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, olha. Eu estou vendo que aqui
Aqui eu tenho um f de x mais h. Aqui eu também tenho um f de x mais h. Tá? Tá bom? Aqui eu tenho um g de x. E aqui eu tenho um g de x. Tá ok? Eu vou colocar esses caras em evidência. Vou pegar. Oi? Esse f de x mais h? Não, mas eu não vou pegar ele. Eu vou pegar só esses dois. Tá bom? Assim como tem um g de x aqui que eu não vou pegar também. Tá? Muito bem. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vai ficar igual, limite de h indo para 0. Aqui, vou pegar esse e esse. Coloque em evidência. F de x mais h vezes... O que foi que sobrou? Sobrou g de x mais h menos o g de x. Tá bom? O g de x aqui e o g de x mais h que sobrou. E tem um sinal de menos, tá? Agora eu vou essa outra parte. Vou colocar o g de x em evidência, tá? Então, mais g de x em evidência. Vai sobrar quem? Vai sobrar f de x mais h menos o f de x. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Tá? Agora, eu vou separar os limites. Eu vou fazer o limite desse cara mais o limite desse cara. Isso aqui é igual limite de h indo para 0 de f de x mais h vezes... Eu vou escrever propositalmente aqui separado, tá? Você já vai entender. Vezes esse cara eu vou deixar h aqui, eu vou deixar h aqui e vou fazer isso aqui. Opa, não. Vou fazer isso aqui. Mais limite de g de x com h indo para 0 vezes limite desse cara com h indo para 0. Deixa eu explicar. Olha lá. Isso que está aqui em cima é exatamente o que está embaixo. O que foi que eu fiz? Só fiz separar os limites, tá? Peguei o limite só desse carinha, está bem aqui, vezes, porque está multiplicando, o limite desse quociente, que é o que está aqui, tá bom? Mais o limite desse carinha aqui, que é o que está aqui, vezes, que tem uma multiplicação aqui, vezes o limite desse cara dividido por h, tá? Que é o que está aqui. Tá bom? A hipótese inicial, que eu não escrevi aqui, é que essas funções f e g, elas são deriváveis. Se elas são deriváveis, então implica que elas são contínuas. Tá? Então, se elas são contínuas, quando você calcula limite dessa coisa, é só aplicar o valor na função. Tá bom? Então, se o h está indo para 0, então isso aqui vai dar quanto? Vai dar o f de x. Tá bom? Só substituir o h0. Tá? Vezes... Que limite é esse? Derivada de g. Certo? Derivada de g. Mais... Que limite é esse aqui? Não é só o g de x? Porque isso aqui não depende de h, certo? Tá? Então, isso aqui é g de x. Vezes
Que limite é esse aqui? Derivada da função f. Pronto, já temos a nossa fórmula. Essa é a fórmula da derivada do produto. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então, deixa eu colocar aqui a fórmula. Sempre que você tiver um produto de funções, você quer derivar isso, isso é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira normal vezes a derivada da segunda. Essa é a regra do produto. Tudo bem? Tá? Então, mais uma ferramenta poderosíssima em cálculo. Tá? Com números é mais fácil. Ele está falando com letras, já está horrível. Imagina quando tiver números. Vamos ver se com números é mais difícil. Vamos ver. O pessoal da sala 8, alguém poderia ir no microfone e resolver a questão que eu vou colocar agora? Pessoal da sala 8, quem gostaria de ir ao microfone e resolver essa questão? É muito fácil. Presta atenção. Daqui, quem vai fazer? Você. Vem no microfone. Coisa boa. Aplauso para ele. Eu não quero nem saber mais se ele vai acertar. Não quero nem saber. Vai, diga o seu nome e curso, por favor. Meu nome é Thiago, eu sou do curso de Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica, Thiago. Salva a gente, Thiago. Como é que deriva? Nesse caso aí seria... Peraí, torcida organizada? Como seria a derivada? Nesse caso seria a derivada do seno vezes e na x. Então pronto. Então vai me falando devagar. A derivada do seno vezes e na x. Vezes e elevado a x. Mais seno de x vezes a derivada de e na x. Seno de x vezes a derivada do e elevado a x. Derivada disso. Isso. Tá. Muito bem. Então como é que vai ficar? Aí nesse caso ficaria cosseno de x. Derivada do seno é cosseno. Isso. Cosseno de x vezes e na x. Vezes e elevado a x. Mais seno de x vezes a derivada de e na x, que é e na x. E elevado a x. Elevado a x. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Tudo bem. Obrigado. Tá vendo? Não é fácil. Em minha defesa, o número E é um número. Em minha defesa. Fácil? É ou não é fácil? Vamos fazer mais uma, então. G de x igual a 3x ao quadrado vezes o logaritmo natural de x. Quem vem fazer? Vem. Vamos lá, paz. Seu nome e curso. Meu nome é Vitor Braga e sou aluno de Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica de novo? Vamos lá. Tá. Como é que fazemos? É a primeira vezes a derivada da segunda, então é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Vezes a derivada do alien de x, que é 1 sobre x. Mas eu vou escrever aqui só para deixar bem detalhado, tá bom? Derivada do logaritmo. Mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Vezes 3x quadrado, que eu vou ter que derivar isso. Vezes o segundo. Vezes o segundo, tá. De x. Então, a derivada da g é igual... Vai dar 3x ao quadrado vezes 1 sobre x. 3x quadrado vezes 1 sobre x.
sobre x mais 6x vezes o ADN de x. Tá? Dá para fazer mais alguma coisa? A gente consegue simplificar, né? Tá? Então vai ficar 3x mais 6x vezes o logaritmo natural de x. Perfeito. Não é 3x ao quadrado? Eu simplifiquei x quadrado tá, com x. Tá Tá bom? Perfeito. Ótimo. Obrigado. Tá explicada a quantidade de 10. Tá explicado. Muito bem. Oi? Tem mais números. Mas quando tem muitos números não é legal. Não é legal. Muito bem, já sabemos então a regra da soma, subtração, produto. Vamos então para a regra do quociente. Oi. Pode. Quando acabar. Quando acabar. Vamos então para a regra do quociente. Deixa eu só ver a forma, eu tenho que fazer diferente essa. Tá. Então, se eu tiver duas funções e tiver um quociente delas, eu quero saber como seria a derivada do quociente, tá? Lembra que alguns de vocês já perguntaram por que tem hora que eu uso o limite esse limite, tem hora que eu uso esse limite, e tem hora que eu coloco x aqui, p aqui, e aqui embaixo x menos p. Isso é só artifício para tentar facilitar a conta, tá? Mas as duas coisas são idênticas. Tem o mesmo significado, tá bom? Por exemplo, agora, para a regra do quociente, é melhor que você use a outra definição, ao invés dessa, tá bom? É mais prático a conta, só por isso, tá? Então, a gente quer saber essa derivada. Então, isso aqui é limite de x tendendo a p. Nota que agora é x tendendo a p e não h tendendo a zero, tá bom? Da função, a nossa função é um quociente menos f sobre g p x menos p, tá? Quero fazer esse limite, tá bom? Então, como é que vai ficar? Vai ficar limite de x indo para p, de f de x sobre g de x, é a definição do que é um quociente, tá? Menos f de p, g de p, isso tudo sobre x menos p. Tá bom? Assim como agora há pouco eu tinha colocado o h para frente, para a gente não se enrolar nas contas, eu vou fazer a mesma coisa e vou colocar esse x menos p para frente, tá? Só para a gente não se atrapalhar com esse excesso de quocientes aí. Então, vai ficar limite de x tendendo a p de 1 sobre x menos p vezes essa diferença. A diferença de frações é aquele MMC que você precisa fazer. Quando a gente não conhece as coisas, é o produto das coisas, tá? Então, vai ficar g de x vezes g de p. Aí você pega esse cara, divide por esse, vai dar g de p, e multiplica pelo f de x. Menos, aqui vai ficar esse dividido por esse, vai dar g de x, e multiplica pelo f de p. Tá bom? Isso aqui é essa diferença, tá? Vamos lá. Então, agora, assim como eu fiz agora há pouco no problema que eu acrescentei uma parcela e retirei uma parcela, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar uma parcela que vai me ajudar e vou retirar essa parcela, tá? A parcela vai ser f de p vezes g de p, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, igual limite
de x tendendo a P. Aqui já tem 1 sobre x menos P, vezes, em cima vai ficar f de x, g de P. Deixa eu ver se eu coloco aqui menos ou mais, menos, f de P, g de P, mais f de P, g de P. Essa aqui que eu estou colocando e estou retirando, tá? Agora eu coloco a última parcela, que é menos f de P, g de x, tá? Isso tudo dividido por g de x, g de P, tá bom? Lembre-se, tá, isso aqui é derivada em P, tá bom? Você está mandando o x para P, tá? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui g de P em evidência. E nesse aqui eu vou colocar f de P em evidência. Tá bom? Então, vê se você concorda comigo. Vai ficar assim, ó, igual limite x tendendo a P de 1 sobre x menos P. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vai ficar g de P vezes... Vou colocar um parêntese. F de x menos o f de P, tá? Isso tudo dividido... Vou deixar esse dividido para depois. Acho que fica mais fácil enxergar assim. Só esse cara. Mais... Agora eu vou colocar o f de P em evidência. Se eu fizer isso, vai sobrar g de P menos g de x. E está faltando um cara, está faltando esse cara, g de x, g de P. Tudo bem? Tá? Só separei as parcelas para ver se a gente consegue enxergar melhor. Tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu não vou reescrever. Então, preste muita atenção agora, porque eu não vou reescrever isso. Eu vou só atualizar essa linha. Vou fazer assim. Esse 1 sobre x menos p, eu vou entrar com ele no colchete. Só que aqui é uma soma, certo? Então, ele tem que multiplicar a primeira parcela e tem que multiplicar a segunda parcela. Tá bom? Só que o x menos p está no denominador. Então, aqui vai aparecer no denominador, aqui vai aparecer no denominador. Tá bom? Então, eu já vou apagar ele daqui. Então, aqui vai aparecer um x menos p, e aqui vai aparecer um x menos p. Tudo bem? Tá? Quando eu passei daqui para lá. Tá, o que foi que eu fiz? Tudo que tem aqui, também tem aqui. Tudo. Observa. 1 sobre x menos p está aqui. F de x, g de p está aqui. Menos f de p, g de x, está bem aqui. Tá bom? E embaixo tem um g de x, g de p, que também está aqui. A única coisa distinta são essas duas parcelas aqui, que é o f de p, g de p. Só que aqui ela está negativa e aqui ela está positiva. Então, essas duas se cancelam. Por isso que esse limite é idêntico àquele limite. Tá bom? Foi só isso que eu fiz. Eu acrescentei essa parcelinha mágica aqui que vai me ajudar a demonstrar o resultado. Tá bom? Aí, o próximo passo que eu fiz para cá foi... eu peguei o g de p e coloquei em evidência. Quando eu faço isso, sobra f de x, sobra f de p. Nesse aqui, eu coloquei f de p em evidência. Fiz isso. Sobra quem? Sobra g de p e sobra g de x. Tá bom? Aí, esse carinha aqui
eu multipliquei com tudo, que ele estava aqui fora, eu mandei ele para dentro. Ele veio para cá e veio para cá. Veio para os dois porque é uma soma. Tá bom? A distributiva da multiplicação com relação à soma. Agora, iria também. Sempre se for uma soma ou uma subtração, você tem que distribuir a multiplicação. Se é um produto, não se faz distribuição. Tá? É associação só. É só um aviso para vocês que ainda não recebeu sua prova. Pode pegar na quarta-feira, de 10h30 até as 12, ou de 16 às 18, lá na sala 10, tá bom? Qualquer uma das 3 provas que ainda não recebeu. Tudo bem? Era isso, tá? Eu não estava pensando na vida, nada disso. Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos tentar finalizar a nossa demonstração. Então, você tem o limite. Vamos pensar assim: você tem essa coisa multiplicando isso tudo. Então, você tem um limite de um produto. E dentro desse produto, você tem uma soma. Então, eu vou pegar esse limite, eu vou aplicar aqui, vou pegar esse limite, vou aplicar aqui, e vou pegar esse limite e vou aplicar aqui. Tá bom? É isso que eu vou fazer agora. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, igual limite de x tendendo a p desse carinha, do g de p, vezes limite de x tendendo a p de f de x menos f de p, x menos p. Tá bom? Só estou entrando com o limite, tá? Mais limite de x tendendo a p de f de p vezes o limite de x tendendo a p do... Agora, aqui, observa. Esse limite não parece estar estranho? Você não acha alguma coisa estranha nesse limite? Quase isso. Nota que o x está após. O x ficava no início. Tá bom? Está ao contrário aqui. Tá? Então, para resolver isso, eu coloco o menos em evidência. Quando eu colocar o menos em evidência, eu vou inverter esses caras. Tá? Então, eu vou colocar o menos em evidência, então aqui vai aparecer um menos. Tá bom? Vai aparecer esse menos. Quando aparecer esse menos, eu inverto esses caras. Vai ficar g de x menos g de p, x menos p. Tá bom? Só coloquei o menos em evidência, tá? Colchete vezes o limite de x tendendo a p de 1 sobre g de x vezes g de p. Tá ok? Isso tudo é igual... Esse cara... Esse não depende de x, vai dar o próprio g de p, tá? Vezes, esse cara, o que é isso? A derivada da f no ponto P, tá? F' de P menos, esse cara não depende de x, então é f de P. E esse cara é a derivada da g no ponto P. Isso tudo vai ficar sendo dividido por quem? O x tendendo a p vai dar g de p. Claro que, na hipótese, você tem que colocar que o g de p não é zero, tá bom? Então, vai dar g de p vezes g de p, que vai dar g de p ao quadrado, tá? G de p ao quadrado. Então, pronto. Essa é a fórmula da derivada do quociente. Então, o resumo da fórmula da derivada do quociente é: se você tem f sobre g, você quer derivar isso, é derivada da primeira vezes a segunda normal menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Essa é a fórmula da derivada do quociente. Tá bom? Demonstrada a nossa ferramenta, tá? Eu peguei esse cara e entrei com ele.
Não, não dá diferença. O colega está perguntando se teria diferença de fazer esses ajustes todos ou não. Isso aqui é só uma coisa didática mesmo, só para que vocês enxerguem que aqui está a derivada, só para vocês enxergarem que isso é a derivada, para vocês enxergarem que esse cara é a derivada, só por isso, só didático mesmo. Mas tu pode já daqui sair para o resultado. Tá? Tá bom? Tudo bem? Vamos fazer exercícios? Temos quanto tempo? Tem muito tempo. Olha aí quantas derivadas a gente tem para fazer. Olha lá. Vamos. Item A, o primeiro, não vamos fazer. Por quê? É o exercício que eu deixei para você. Aí tem um logaritmo de base que não é E. Eu quero que você pense. Por isso que a gente não vai fazer primeiro. Tá? Segundo, olha lá. Tangente, raiz de x, seno de x. A coisa linda. F de x igual tangente de x mais raiz de x mais seno de x. Tá? Se cai uma dessa na tua prova, e eu peço para você, calcula essa derivada, você primeiro olha assim, eu sei fazer? Vamos ver. Tangente. Tangente nada mais é que seno dividido por cosseno, a derivada do quociente, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a... Coloquei menos? Menos a primeira, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Sei fazer. Né? Raiz. É uma potência. Sei fazer. Pega o expoente, joga para frente, subtrai uma unidade. Acabou. Seno. Sei fazer. Então, você já coloca assim na sua prova. Manda outra. Né? Vamos fazer. Né? Tangente. Vamos descobrir a derivada da tangente. Vamos derivar a tangente. Né? O que é tangente? Seno de x sobre cosseno de x. O legal de você fazer isso aqui nessa prova é que sempre tem o seu colega que acha que você sabe mais que ele. Mas você acha a mesma coisa. Que ele sabe mais que você. E um tenta olhar para a prova do outro, né? Aí quando vê esse negócio aqui, tu sabe, né? Faz aí, tô só aguardando. Aí tu não faz, só de raiva. Deixa lá. Então, vamos lá. Derivada desse. Derivada do quociente é a derivada do primeiro vezes o segundo normal menos o primeiro vezes a derivada do segundo dividido pela segunda ao quadrado. Isso aqui é igual derivada do seno, cosseno, vezes cosseno menos seno vezes derivada do cosseno menos seno. Tem um menos bem aqui? Já vou colocar mais. Tá bom? Dividido pelo cosseno ao quadrado. Por que mudou? Vou já ajeitar. A gente poderia ter feito isso aqui, então. Deixo menos e deixo menos aqui. Tá bom? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Só que como está multiplicando, vai ficar mais. Tá bom? Aí vou continuar agora. Vai ficar a derivada da tangente é cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, né? Aqui vai ficar menos com menos, vai dar mais. Seno vezes seno é seno ao quadrado. Sobre cosseno ao quadrado. Igual. O quanto é que dá aqui em cima? 1. Que é a identidade fundamental, né?
O que é isso? Secante, só que ao quadrado. Que coisa linda, né? Derivada da tangente é a secante ao quadrado. Não precisa decorar isso, porque você sabe fazer a regra do quociente. Chega na prova, derivada da tangente. Essa eu vou fazer na munheca agora. Tá aí, secante ao quadrado. Pintou a dúvida? Você sabe a regra do quociente. Faz a conta, tá? Muito bem. Já fizemos a primeira parte. Falta a segunda parte. Vamos para a segunda parte. Derivada da raiz. Como é a derivada da raiz? É x elevado a meio, certo? Eu quero derivar isso. Então, isso é igual. O meio vem para frente, tá bom? Vezes x elevado a meio menos 1. Tá bom? Sempre vem o expoente para frente e subtrai uma unidade, tá? Isso aqui é igual meio vezes x elevado a menos meio. Tá? Sempre que estiver negativo, quer dizer que ele está no denominador. Isso é meio x elevado a meio. Mas x elevado a meio é a raiz, né? 1 sobre 2 vezes a raiz. Tá bom? Já sei a derivada da segunda parte. E a derivada do seno é cosseno. Acabou o problema, né? Então, a derivada da função f é quem? A primeira parte é tangente. A derivada da tangente já sei que é secante. Então, é secante ao quadrado mais derivada da raiz, calculei agora. E a derivada do seno é cosseno. Tudo bem? E para quem quiser ganhar um pontinho a mais, né? Aí você escreve, observe que fiz uso da regra do quociente. Da regra do quociente. E ainda utilizei a derivada da soma. Né? Para você mostrar que você sabe o que você está fazendo. Né? Eu usei regra do quociente aqui. Eu só somei as derivadas porque existe uma regra da soma para derivadas. Tá bom? Então, imagina que... Aí você diz assim, poxa, mas ninguém sabe que eu estou fazendo isso? Não, eu quero saber se você sabe que você está fazendo isso. É isso que eu quero saber. Tá? Porque imagina que você só apresenta as contas. Imagina que você só apresenta as contas e bem aqui você me coloca uma cossecante. Leibniz e Newton vão se revirar no túmulo. Não faça isso. Agora você cometeu um erro gravíssimo. Tá? Agora, se você está escrevendo as coisas que você está fazendo, a gente vai pensar em pequenos perdões. Bem pequenos, assim. Perdão de 0,2, 0,3, entendeu? Perdão desse tipo, tá? Então, escreva o que você está fazendo. Qual vocês querem fazer? Sexta. Vocês querem fazer a sexta? Sim. Vamos fazer a sexta, então. Mas eu não sei a derivada da secante. E aí, como é que fica? Como é que a gente faz? Se eu não sei a derivada da secante, o que é que você diz? Diz assim, deixa comigo que eu sei, né? Vamos lá. Então, a sexta
f de x é igual x² mais 3x vezes a secante de x, que era a derivada disso. Isso aqui é um produto, certo? Então tem que aplicar a regra do produto. Só que eu não sei de cabeça a derivada da secante. Nunca decoro essas coisas, eu sempre faço as contas. Então, vou ter que pegar a secante primeiro e derivar. Vamos ver, quem é a derivada da secante? Quero derivar isso, mas o que é a secante? Não é 1 sobre cosseno? Então, eu quero derivar isso. Tá? Mas isso aqui é um quociente. Como é que se deriva isso? Derivada do primeiro, que é 0, vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Isso tudo dividido pelo cosseno ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ficar, isso aqui dá 0, menos, isso aqui vai dar menos seno. Com esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar seno, esse cara é cosseno, vezes, vê se você concorda. Tá bom? Cosseno vezes cosseno dá cosseno quadrado. Tá bom? Quem é isso aqui? Tangente. Quem é esse aqui? Secante. Então, a derivada da secante é secante vezes tangente, ou tangente vezes secante. Tá bom? Essa é a função derivada dela. Muito bem, então agora a gente já tem tudo o que precisa para resolver esse item. Então, vai ficar como? Derivada disso é a derivada do primeiro, x² mais 3x, derivada disso, vezes o segundo normal, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Quero a derivada disso. Isso aqui é igual. Essa derivada é 2x mais 3 vezes a secante, mais x² mais 3x vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente. E acabou o nosso problema. Diga. Pode. Pode. Só que as pessoas sempre tentam facilitar as coisas, forçando os outros a decorarem tabelas. Então, você nunca vai ver uma tabela, você já deve ter até uma tabela de derivadas, aposto. Você nunca vai achar uma tabela assim. Derivada da secante é igual, o que você sugeriu foi seno, né? Seno vezes secante ao quadrado. Você não vai achar isso em tabela nenhuma. Tá? Pode usar. O que você precisa é compreender o significado. Tá bom? É sempre em qualquer tabela você vai achar isso. Tá? Dica, evitem ficar decorando essas tabelas. Sabe por quê? Porque você perde a essência do cálculo. Porque imagina, se você ficar decorando essas tabelas e decorar um detalhezinho errado, já era. Já era. É melhor você compreender mesmo que existe uma regra do produto, existe uma regra do quociente, e que é suficiente você saber a derivada de seno e cosseno. Se você sabe isso, você sabe a derivada de todas as outras. Da cotangente, da cossecante, da secante, todas elas. Tá bom? Então, eu prefiro, particularmente, perder um tempinho fazendo essas contas do que ficar memorizando essas coisas. Porque uma hora a gente esquece. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, próxima aula, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer só aula de exercícios. Vai ser só exercícios quarta-feira. Treinar bastante. E, como hoje não deu tempo da gente ver a regra da cadeia, a gente vê a regra da cadeia da próxima aula sem demonstração, tá? Só fazendo exercícios, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.